Bora ler a Bíblia hoje. Nesse momento inicial eu queria agradecer você que tem ouvido, tem assistido, de alguma forma tem tirado um tempo, né? Eu sei que na correria do dia a dia a gente escuta às vezes no carro, né? Ou enquanto tá fazendo uma coisa na casa, mas você tem tirado, né, esse tempo para escutar um pouco a palavra de Deus. Aqueles que podem parar, abrir a Bíblia, né, sublinhar, colocar uma observação, melhor ainda, né? Então, parabéns para você que tem buscado dedicar esse tempo ao Senhor. Eu tenho certeza, não é da minha cabeça, é a palavra que me diz, que você está buscando a melhor parte, que você está buscando construir algo, um patrimônio que não é como o patrimônio que a gente constrói aqui nesse mundo, que vem um ladrão e leva, que vem uma inflação e come, que vem algo do dia para a noite pode consumir, mas é algo para a eternidade. E na eternidade nem a traça, nem a ferrugem vai comer, né? Então você está aqui construindo algo grandioso, que vai servir não só para você, mas para os seus, para os próximos a você, para pessoas com quem você vai conversar, né? E são coisas que a gente não consegue mensurar, não consegue medir onde que vai chegar, né? O quanto vai alcançar, mas tenha certeza que a palavra de Deus ela é viva e ela continua fazendo efeito, né? Um evangelismo, uma palavra de consolo, uma oração que você faz hoje aqui por alguém, ela vai surtir efeitos que você não consegue, né, mensurar. Mas o nosso objetivo é continuar sempre bebendo dessa fonte e levando dessa água da vida para outras pessoas também, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Nós estamos no Evangelho de Lucas, já no capítulo 8, né? E nós vimos vários ensinos que Jesus fez, né? Várias curas. Jesus estava nessa peregrinação ali pela região de Israel, já na parte mais ao norte, na região da Galileia, né? E ensinando e curando. E nós vimos no vídeo anterior que ele deu um grande ensino, a parábola do semeador, falando dos tipos de solo, né? E uma multidão muito grande o cercava. Uma multidão muito grande estava ouvindo os seus ensinamentos, né? E hoje nós vamos ler um trechinho que parece assim solto na palavra, né? No capítulo 8. Ora, Jesus está aqui falando sobre a parábola do semeador, né? Mais na frente, a partir do versículo 22, tem aquela famosa passagem onde ele acalma a tempestade. E aqui, um trecho pequeno, né? O verso 19 até o verso 21. 3 versículos. Ele fala de algo que parece que está fora do contexto, mas nada na palavra de Deus está fora de contexto ou não tem um propósito específico. E nós vamos ler e conversar um pouquinho sobre esse pequeno trecho. Então, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19, diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então, alguém disse a Jesus: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Olha só que curioso, né? Parece que Jesus, ele meio que trata com descaso sua mãe, seus irmãos, né? Mas não é bem isso. Nós vamos entender melhor. O que eu quero te dizer logo de início é o contexto, né? Jesus estava rodeado por muitas pessoas. Ele estava trabalhando ali o ensino,
E quando ele ensinava, muitas pessoas se sentavam ao redor dele esperando aquele ensino, ou esperando o ensino terminar para ele começar as curas, né? Mas o certo é que ele estava rodeado por muitas pessoas, né? E geralmente quando Jesus ele tinha essas viagens de peregrinação, ele se dedicava tanto e ele ensinava tanto e eram tantas pessoas para ele receber, que ele se consumia e ele ficava sem comer e ele ficava, sabe, esgotado como homem que era, né? Nós não podemos desvincular a divindade de Jesus como Deus, mas a encarnação dele como homem, né? Então ele sentia fome, ele sentia cansaço e certamente isso, a fama de que Jesus passava dias ensinando e curando e estava viajando, e aquilo deve ter trago preocupação para a mãe, para os irmãos. E como uma mãe preocupada, uma família preocupada, de pronto eles vão, né? Eles estão numa cidade próxima da Galileia, Nazaré, e eles vão até Jesus no intuito de ver Jesus, conversar ou ajudar ou fazer alguma coisa. A palavra só diz que eles foram até lá, né? E aqui a gente consegue observar algo que muitas vezes a tradição, o costume ou um filme equivocadamente planta na nossa cabeça de que Maria, ela permaneceu virgem até o fim de sua vida. Nós vimos aqui que Jesus tinha outros irmãos, né? E quando nós falamos que Maria foi a virgem, ela de fato, ela concebeu pelo Espírito Santo e permaneceu intocada pelo seu marido até o nascimento de Jesus, óbvio, né? José guardou a sua esposa, né, até posterior nascimento do Salvador. Mas isso não quer dizer que eles não tiveram uma vida normal depois, né? Não tiveram outros filhos. E a palavra, ela diz em vários versículos, nos 4 evangelhos, que tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, fala dos outros irmãos de Jesus, né? Irmãos e irmãs. A gente não sabe precisar se eram 2, 3, mas ele tinha irmãs também. Ao longo do Novo Testamento, nós conseguimos identificar pelo menos 2 irmãos, né? O nome de pelo menos 2, Tiago e Simão, né? Tiago e Judas, nós conseguimos identificar. Então, a palavra, ela nos traz essa informação. Você conseguir ler, meditar e continuar na sua leitura, né, fazendo links, né, o que você leu aqui com o que você já leu no Antigo Testamento, com o que você vai ler lá na frente, você consegue juntar informações que quebram coisas que você acreditava e que você às vezes se pergunta: meu Deus, por que eu acreditei nisso? Por que eu fazia isso? De onde vem isso? Né? É importante que a gente se questione. De onde vem esse hábito de todo esse dia, nesse ano, eu tenho que fazer isso? Foi Deus que ordenou que fosse assim? Né? Crenças, né? Desde pequeno eu aprendi que era assim. Onde está na palavra de Deus? É muito importante, porque muitas coisas, elas se tornam tradição, hábito, né? De tanto você escutar, né? De tanto você ver outras pessoas fazendo, você acaba reproduzindo aquilo ali. E aí, quando você se pergunta de onde vem isso, você vai procurar, não tem, né? Não tem na palavra de Deus. Então, a exemplo que Maria teve outros filhos, né? É algo que eu pensei pela minha vida, quase boa parte da minha vida, que ela era virgem, eternamente virgem, né? E não, ela teve sua vida normal, ela teve outros filhos, né? Não era nem justo com ela e com José, né?
esse celibato. Não foi exigido deles. A exigência de Deus para eles era criar o filho de Deus, né? Era gerar essa criança, trazer essa criança ao mundo. O que eles fizeram muito, muito bem feito, né? E nós devemos a ela, Maria, um respeito, uma consideração, e nós nos espelhamos nessa. Ela foi chamada de agraciada, né? Ela foi escolhida para uma grande função. Foi uma mãe que muitas vezes guardou no coração a dor de ver seu filho carregando a culpa pelo pecado da humanidade. Guardou no coração muitas coisas, né? E é um exemplo para nós de resiliência, de obediência. Ela diz: Senhor, que seja feito comigo conforme a tua vontade, né? Mas ela era um ser humano, e como ser humano, ela tinha uma vida, né, normal, e teve uma vida normal, tá certo? Então, feitas essas considerações, nós já informamos, né, que Jesus teve outros irmãos, e essa preocupação dessa família que foi até ele, né, se preocupando ou querendo ver, né, o seu ente querido. Mas aí as pessoas dizem: olha, tua família tá lá fora querendo falar com você, para você ver como que o lugar onde Jesus estava tão cheio de gente que eles não conseguiram entrar, né? Então alguém diz: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E a resposta de Jesus é: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Jesus não estava aqui dizendo: aquela não é minha mãe e aquele não são os meus irmãos. Jesus estava tratando com aqueles que estavam ouvindo ele, né? Se vocês querem fazer parte da família de Deus, vocês devem ouvir a mensagem e praticar a mensagem. Esse é o ensinamento que Jesus traz aqui com essa fala. Não de negar sua família biológica, mas em nos dizer, tanto para aquele povo como para nós hoje, de que nós nascemos em uma família biológica, mas nós podemos entrar em uma família espiritual, uma família perfeita, que é a família de Deus, né? Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós temos no nosso íntimo um desejo desenfreado por buscar algo maior que nós. E esse algo maior que nós é o próprio Deus. É da nossa essência buscá-lo, né? Então Jesus está dizendo: vocês podem fazer parte dessa família. A minha família é aquele que ouve e que pratica a mensagem de Deus. Existe outra passagem, várias outras, né? Mas, por exemplo, lá em Lucas ainda, no capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim, olha: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais feliz são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Olha só que interessante, né? Ele não está dizendo que a mãe dele não era feliz. Não, ele não está dizendo que a mãe dele não era abençoada. Não era isso que Jesus estava dizendo. O que ele estava dizendo era que, de fato, a minha mãe, que, né, pessoa importante, trouxe o Salvador ao mundo. Mas o que ele estava querendo dizer é que mais feliz, mais abençoado é aquele que ouve e pratica, né, a sua palavra. Jesus está, em outras palavras, dizendo que não adiantava nada para Maria ter gerado o Filho de Deus se ela não tivesse decidido obedecer a esse Deus. Nós sabemos que ela foi obediente até o final, teve uma vida reta e íntegra,
né? Era uma serva do Senhor. Mas se ela não tivesse sido, ela também não seria tão feliz. Feliz no sentido de bem-aventurado, né? Ela não seria, não faria parte da família de Deus. Consegue compreender? Da família espiritual do Senhor. Então, assim como nós, Maria também precisou do Salvador. A Bíblia diz que aqueles que não recebem Jesus, aqueles que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles já estão condenados, porque nós nascemos pecadores, nascemos condenados pelo pecado. Então Maria também nasce condenada pelo pecado. E ela necessitava, não só necessitava, como ela esperava pelo Salvador. Ela esperava. Lá no capítulo 2 de Lucas, nós vimos isso. Ela ansiava e esperava pelo Salvador. Assim como todo o povo daquela época, né? E esperava e necessitava, porque era através dele que viria salvação para o povo de Israel e para os outros povos do mundo. É um pequeno trecho, né, que nós lemos, já são 16 minutos, e nós vamos ficar por aqui hoje, para que você possa meditar, né, nessa necessidade que nós temos de conhecer a palavra e de praticar a palavra, né? Porque não adianta nós apenas ficarmos no campo do conhecimento. Nós poderemos ser teólogos, né? Nós poderemos ser doutores, né, em Bíblia, saber a Bíblia de cor, mas se nós não tivermos uma vida prática, se nós não tivermos uma vida diária, exercendo essa palavra que nós aprendemos, se essa palavra não fizer nenhuma transformação no meu eu, na forma de eu falar, na forma de eu exercer o meu trabalho, na forma de eu me relacionar com o próximo, então ela não está surtindo efeito, né? E, em outras palavras, o que Jesus está falando é o que Tiago fala lá no capítulo 1, no Novo Testamento, lá mais para o finalzinho da sua Bíblia, tem uma carta de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus, olha só. Lá no capítulo 1, no versículo 22, diz assim, ó: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Tiago está dizendo que ler a palavra, beleza, ok, virar as costas e seguir sua vida normalmente, não vai deixar marcas, não vai frutificar na sua vida. Por isso, medite, lembre da palavra. Hoje ela está acessível a gente no celular, né? Então, por onde você for, você tem acesso a ela. Medite na palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja levado por qualquer vento de tradição, de doutrina, para que você não seja conduzido porque os outros fazem, mas que você seja direcionado pela pura palavra de Deus. Qual a necessidade que eu tenho de buscar em outras fontes, se eu tenho a fonte original? Busque na palavra, é ela que vai trazer luz para os nossos caminhos. Amém? Fica com Deus e até amanhã.